Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Eu espero que não estejam vendo muito antes da aula da tarefa aqui para vocês fazerem após ver esse vídeo. Mas enfim, abram a apostila de vocês lá na página 15. Pausem o vídeo e procurem a apostila. Então, sobre os modos verbais, na página 16, para vocês abrirem na página 15, mas a gente vai começar pela página 16, depois a gente volta para a página 15. Antes da gente falar sobre os tempos verbais do indicativo, vamos falar sobre os modos verbais. Os modos verbais são três: o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O que a gente mais usa é o indicativo. Então, vamos lá. Primeiro, vou ler esse textinho que é muito importante. Os verbos não são usados de maneira aleatória, mas de acordo com as atitudes que as pessoas querem expressar quando falam ou escrevem. Então, quando nós queremos expressar a atitude de certeza diante de um fato, que ele tenha ocorrido, que ele não tenha ocorrido, que ele está acontecendo, que ele vai acontecer ou não vai acontecer, nós utilizamos o modo indicativo. Quando nós temos uma incerteza diante do fato, a gente vai usar o modo subjuntivo, né? Porque ele apresenta uma hipótese, dúvida ou desejo. Essas atitudes, né, de desejo, de expectativa, são coisas incertas, a gente não sabe se vai acontecer. E o modo imperativo, que é aquele que vocês conhecem, que expressa uma ordem, mas não só a ordem nessa questão categórica, né, que ela tem, mas um pedido, um conselho, uma orientação ou até uma ameaça. Vou passar o slide para a gente falar um pouquinho mais sobre modos verbais, só para identificar melhor com alguns exemplos, e depois a gente passa para o tempo verbal, os tempos verbais do modo indicativo. Bom, para exemplificar os modos verbais, eu trouxe o verbo fazer. O fazer expressando certeza da ação, o fazer expressando incerteza, uma possibilidade, e o fazer expressando uma ordem, um conselho. Conselho, nesse caso, não, seria mais uma ordem, um pedido. Então, vamos lá. Na primeira frase, o verbo fazer, ele vai indicar certeza do falante diante do fato. Então, quando se diz a aluna fez toda a tarefa, nós temos um verbo no modo indicativo, porque está dando certeza do fato, nesse caso já ocorrido. Mas os fatos que ainda vão ocorrer também podem apresentar esse modo. Né? Por exemplo, quando eu falo a aluna fará toda a tarefa, estou indicando certeza de que essa ação vai se concretizar no futuro, mas é uma certeza de que ela vai se concretizar. Depois, a professora espera que os alunos façam toda a tarefa. Essa terminação aqui é característica do subjuntivo. Façam, ouçam, saibam, comam. Enfim, pensem, né? Aqui já tem uma palavrinha que vai ser bem comum diante. Não aparece a seta aqui. Vai ser bem comum diante do uso dos verbos do subjuntivo, né? Palavrinhas que chamam o verbo do subjuntivo para que exista a correlação verbal. Depois, mais para frente a gente vai estudar isso, porque a gente não pode utilizar uma palavra que indica dúvida e um verbo no indicativo que indica certeza, né? Contradiz aí, tem um choque de sentido. Então, olha só, palavrinhas como espero, desejo, quero, elas vão pedir o verbo no subjuntivo, porque o verbo no subjuntivo, ele não dá certeza de que aquele fato vai ser concretizado. Então, como vocês já sabem, querer não é poder, nem tudo que a gente quer a gente tem, nem tudo que a gente deseja a gente tem, nem tudo que a gente espera, nem todas as nossas expectativas são correspondidas, né? Então, por isso que a gente vai usar, nesses casos,
os verbos no subjuntivo. Outras palavrinhas que chamam o verbo no subjuntivo são talvez, por exemplo, né? Que indica incerteza. Então, aqui, a professora espera que os alunos façam toda a tarefa. Professora, o esperar dela é um fato certo, né? O verbo esperar está no modo indicativo. Mas, como esse verbo ele indica uma incerteza relacionada ao que vai acontecer, o verbo que ele pede é no modo subjuntivo, né? Porque por mais que a professora espere que os alunos façam as tarefas, nem todos eles fazem, né? E a última, no modo indicativo, no modo imperativo, indica aqui, no caso, um pedido, uma ordem, para que os alunos façam a tarefa. Por favor, alunos, façam a tarefa com atenção. Aqui também já não está no plano da certeza, nem da incerteza, está no plano do pedido. Tá? E vocês perceberam, devem ter percebido ou não, mas se não perceberam, eu mostro que tanto o verbo no subjuntivo quanto o verbo no imperativo são os mesmos aqui. A gente consegue identificar que um é do subjuntivo, o outro é do imperativo, pelo contexto. Mais para frente, quando a gente trabalhar juntamente o modo subjuntivo e imperativo, vocês vão perceber que o modo imperativo ele é feito boa parte dos verbos no subjuntivo e um pouco ele utiliza o verbo no imperativo, mas isso eu explico depois. Agora a gente vai para os tempos verbais do modo indicativo. Os tempos básicos são presente, passado e futuro. Do modo indicativo, nós temos apenas um tipo de presente. E é interessante a gente não só saber qual é o verbo, mas também os efeitos de sentido do uso desse verbo. Por exemplo, os verbos, o uso do verbo no tempo presente, ele pode gerar 3 efeitos de sentido. O mais óbvio é sobre uma ação, um fato, uma circunstância que acontece no momento da fala, como o exemplo traz aqui, chove no exato momento, então fala de algo que acontece no presente, que é no momento da fala. Indica aquilo que acontece habitualmente, como João estuda bastante. Quando a gente usa João estuda bastante, não estamos nos referindo a algo que está acontecendo no momento da fala, mas sim a um hábito do João, tá, João? De estudar com frequência. E também a questão de algo atemporal, como se fosse um axioma, uma verdade incontestável, né? Como, por exemplo, o estudo nos traz benefícios. A sabedoria é... Deixa eu tentar outro exemplo. O amor é lindo. Sim, o está no presente, então são verdades. Outra coisa, deixa eu tentar aqui. Dormir faz bem, né? Então é um axioma, como se eu estivesse contando uma verdade para vocês, algo atemporal, para além do tempo, entende? Então esses são os verbos no presente e os seus efeitos de sentido. Bom, os verbos no passado, eles têm de 3 tipos: no perfeito, no imperfeito e no mais que perfeito. Vamos começar pelo verbo no pretérito perfeito, que é aquele verbo que exprime fatos, ações que no passado foram concluídas. Como aqui o exemplo, Maria já falou sobre isso. Então, esse falou indica que a ação da Maria começou e finalizou. Então, vai ser sempre assim. Maria leu o livro. Maria dormiu. Então, são ações que começaram e terminaram no passado. Agora, o pretérito imperfeito, ele indica ações que não foram concluídas, por isso que o imperfeito, né? Mas ele tem os seus efeitos de sentido também. Ele pode indicar ocorrência no passado com frequência,
ou uma ação que não foi concluída, que foi interrompida quando outra ação aconteceu, tá? Então, aqui, por exemplo, Sofia fazia desenhos bonitos. Esse fazia, nesse contexto aqui, indica que no passado era um hábito de Sofia fazer desenhos, esses desenhos eram bonitos, ok? Poderia usar também, Sofia cantava Mundo Bita na infância. Então, era um hábito que a Sofia tinha quando ela era criança. E também indica algo que foi interrompido quando outra coisa aconteceu, como aqui no exemplo. Roberto estudava quando cheguei. Então, nós temos duas ações aqui, do Roberto estudar e da pessoa que está falando aqui a frase chegar. Então, olha, estudava é um verbo no pretérito imperfeito. E o efeito de sentido aqui, em decorrência da outra ação que usa um verbo no pretérito perfeito, que foi concluída, é que a ação de estudar foi interrompida, ou seja, ela não foi concluída porque aconteceu outra coisa que impediu, que interrompeu. Então, temos esses dois efeitos de sentido. Algo que acontecia com frequência no passado e algo que foi interrompido por outra coisa, né? Por outra ação. Agora, a gente vai para o pretérito mais que perfeito. Bom, se o pretérito perfeito é aquele passado que foi concluído, o pretérito mais que perfeito é mais concluído ainda. Ele é um passado que foi concluído antes de um passado também já concluído. Como aqui, por exemplo, olha, expressa fatos que concluíram antes de outros fatos ocorridos no passado. O filme já começara quando ele chegou. Então, aqui temos dois fatos que foram concluídos no passado. O filme começar e ele ter chegado. Percebam que o fato que acontece primeiro e que finaliza primeiro, né, foi o filme começar. O filme começou, primeiro fato no passado. Ele chegou, o segundo fato concluído também no passado. Então, o primeiro verbo, que foi o passado concluído antes do segundo passado, ele tem que estar num pretérito mais que perfeito. Tá, professora, mas a gente não usa isso mais, isso é real. A gente vai encontrar esses verbos em livros mais antigos, como Machado de Assis, e, enfim. A gente costuma usar, hoje, para indicar esse tempo, a locução verbal, né? O filme já havia começado, nem o havia a gente usa mais, né? O filme já tinha começado quando ele chegou. Então, esse havia começado, tinha começado, ele indica o começara no pretérito mais que perfeito. Agora a gente vai para o futuro e vai acabar. Para finalizar, então, o futuro, que é tranquilo, igual o presente, creio eu. Temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica uma ação que vai acontecer a partir do momento da fala, né? Então, por isso está relacionado ao presente. Luciano escreverá um livro. Acabei de falar isso. Então, essa ação pode acontecer a qualquer momento, né? Os alunos farão a tarefa. Esse verbo indica que a partir desse momento que eu falei, que é o momento atual, o momento presente, essa ação vai ocorrer. Não importa se vai ocorrer daqui 10 minutos, daqui 1 segundo, daqui 2 dias, essa ação já é futuro em relação a um tempo presente, a esse tempo da fala. E o futuro do pretérito é passado, como vocês já sabem, indica ou uma hipótese ou uma ação futura relacionada a fatos passados. Havia indícios de que o mistério acabaria. Perceba que aqui nós temos uma hipótese. E João entenderia, decisão mais tarde indica uma ação futura, né, entenderia, indica relacionada a algo já passado, o acontecimento aí na vida de João. Outro exemplo que eu poderia dar em relação a isso. Aquele dia eu compraria o sorvete se tivesse o sabor
que eu gosto, né? Então, é uma ação no futuro relacionado a algo no passado. Então, naquele dia, eu teria feito uma ação futura, mas não fiz, enfim, né? Esse é o efeito de sentido do verbo. Meu Deus, 15 minutos já de aula, socorro. Espero que vocês assistam tudo. Então, são esses os tempos verbais do modo indicativo. Agora, vocês têm tarefa para fazer, além de assistir esse vídeo. As tarefas estão ali no próximo slide, peraí, que ele vai aparecer. Então, essa é a tarefa. Nas páginas 16 e 17, os exercícios de 3 a 16, poucos exercícios e fáceis. Vocês vão utilizar também a página 15 como referência, que foi a página que eu usei para falar dos tempos verbais, do modo indicativo. É isso. Tchau.